à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra e reconhecemos, ó Pai, o quanto nós somos limitados, quanto não conseguimos entendê-la por nós mesmos. Por isso, abre nossa mente, ó Pai, abre o nosso entendimento, para que sejamos prontos para ouvir a Tua voz e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, o desenho que vocês vão fazer hoje é de uma grande mesa cheia de pessoas integrando no alimento. Irmãos, o que vocês imaginam que é uma igreja perfeita? Se você tivesse que pensar em uma igreja perfeita, quais seriam as suas características principais? Se um dia te chamassem para elaborar o planejamento do conselho de uma igreja, quais as coisas que você colocaria como principais ênfases? Aquilo que uma igreja deveria se preocupar? Será que há coisas que devem ser colocadas como prioridade em lugar das outras? Que coisas seriam essas? Será que seria a área da música? Será que seria a ação social? Será que seria a visitação? Quais são as coisas que nós como igreja devemos nos preocupar em primeiro lugar? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que há algumas características essenciais que uma igreja habitada pelo Espírito especialmente aqui o capítulo de número 2, versos 42 a 47. Como nós temos visto, este é o último momento em que Lucas está introduzindo para nós qual é a identidade, quais são as características de uma igreja habitada pelo Espírito Santo. Nós vimos no capítulo 1, a partir do verso 15, que Cristo estava restaurando as 12 tribos de Israel por meio dos seus apóstolos. Por isso, como já havia sido profetizado no Antigo Testamento, e todos eles então passam a ser habitados pelo Espírito Santo. A igreja no Novo Testamento é marcada pela habitação do Espírito Santo. Mas nós vimos que Pedro explica o que aconteceu nesse dia, a partir do verso 14, quando ele faz o seu sermão. Um sermão que é totalmente baseado na palavra de Deus, nas escrituras do Antigo Testamento, e tem como ênfase a pessoa e obra de Deus. Ele mesmo envia o seu Espírito, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Mas nós vimos depois que Pedro dá uma última exortação aos seus ouvintes, dizendo que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, porque eles eram culpados da morte de Cristo Jesus, e então recebê-lo como aquele que veio para o salvar, que veio para restaurar o povo de Deus. E assim, tendo seu coração rasgado, arrependem nos seus pecados, são batizados e inseridos na igreja do Senhor. E agora, habitados pelo Espírito Santo de Deus. E aí que nós chegamos no nosso texto. No verso 42, Lucas agora traz um novo argumento para nós, falando sobre o modo de vida daqueles irmãos habitados pelo Espírito Santo. Algumas pessoas que tentam associar o verso 42 com o verso 41, como se Lucas estivesse ainda fazendo o mesmo argumento, mas tudo indica que aqui Lucas dá um passo a mais na sua argumentação, porque os verbos que ele utiliza nesse texto que nós lemos são diferentes do que ele utiliza até o verso 41. Até o verso 41, a ênfase de Lucas é em um ato que aconteceu no passado. Ele está narrando um evento que aconteceu especificamente em um momento, que foi o término do discurso de Pedro. Mas agora, a partir do verso 42 ao 47, os irmãos vão perceber que a maioria dos verbos trazem a ideia de algo que é contínuo. Eles perseveravam, eles tinham temor, sinais eram feitos. Todos verbos que trazem uma ideia de algo que é contínuo. Então Lucas parece não falar aqui especificamente daquele momento, mas isso era algo que marcava toda a vida da igreja habitada pelo Espírito Santo. E nós vemos que Lucas argumenta duas coisas aqui. Em primeiro lugar, qual deveria ser a agenda, ou seja, a ênfase da vida da igreja. Ele faz isso no verso 42. E qual que seriam os efeitos dessa vida da igreja, o que ele faz no verso 43.
Depois, nos versos 44 a 46, ele volta a falar sobre a agenda da igreja, como que explicando o que ele já havia anunciado no verso 42. E depois, no verso 47, ele volta a falar sobre os efeitos disso, como ele havia feito no verso 43. Em tudo isso, o que ele vai falar é como deve viver uma igreja que é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, o tema do sermão nesta noite é quais os efeitos, quais são os resultados da habitação do Espírito na sua igreja. Como uma igreja que de comissão, o que ele diz aos discípulos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O ensino faz parte fundamental da grande comissão. A igreja é chamada para ensinar. Para ensinar o quê? Tudo aquilo que Jesus já havia ensinado. É como se por meio do ensino da igreja o próprio Cristo continuasse ensinando. Porque como nós vimos no capítulo 1, o livro de Atos narra aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. No verso 1 nós vimos. O Evangelho de Lucas contava o que Jesus começou a fazer e a ensinar, mas agora, pelo seu Santo Espírito, ele continua fazendo e ensinando. Então, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, o próprio Cristo é quem está ensinando. E o que então eles pregavam? Qual que era o material que os apóstolos utilizavam para pregar a sua doutrina? Não era outro senão a própria Escritura Sagrada. Nós vimos o exemplo disso no próprio capítulo 2, o quanto Pedro se vale das Escrituras para expor o Evangelho de Cristo Jesus. Ele utiliza o texto de Joel, capítulo 2, ele utiliza o Salmo de número 16 e o Salmo de número 110. E o que Lucas está querendo nos mostrar aqui é que, na verdade, essa era uma prática constante da vida daquela igreja. Eles expunham as Escrituras. Eles conheciam aquilo que Deus havia revelado por meio das Escrituras e que apontava para Cristo Jesus. Como o próprio Cristo havia feito em Lucas 24, nós vimos isso também quando falamos sobre a ascensão de Cristo, de que ele apareceu àqueles discípulos e mostrava como todas as Escrituras, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, o que eles falavam a respeito de Cristo Jesus. Essa é a doutrina apostólica, a doutrina na qual a igreja deve perseverar. Era costume naquela época, irmãos, que os judeus fossem todos os sábados para as sinagogas para cultuar a Deus. E o que eles faziam nas sinagogas? Eles ouviam sermões sobre as Escrituras Sagradas. E aqueles homens que haviam se convertido ao cristianismo nesse primeiro momento eram judeus. Eles tinham esse costume, e esse costume passou para a igreja que agora persevera na doutrina dos apóstolos. Qual era então a doutrina dos apóstolos? Qual é a doutrina que nós hoje devemos pregar como igreja do Senhor? É justamente aquilo que Deus nos revela na sua palavra. Não à toa Paulo, em Atos 20, verso 27, diz que ele jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. Eles não tinham uma pregação seletiva. Eles não escolhiam algumas verdades que talvez eles gostassem mais para pregar, mas eles pregavam todo o desígnio de Deus. Tudo aquilo que havia sido revelado por Deus na sua palavra era alvo da pregação dos apóstolos. E essa responsabilidade recai sobre nós como igreja hoje. Somos chamados como igreja a anunciar todo o desígnio de Deus, porque é por meio dele que os não convertidos são convertidos e é por meio dele que a igreja é edificada. Não somos chamados a pregar apenas aquilo que nós gostamos, nem mesmo para estudar apenas aquelas coisas das Escrituras que nós gostamos, mas somos chamados a moldar os nossos desejos, moldar aquilo que nós gostamos por meio das Escrituras Sagradas, de forma completa.
Ao mesmo tempo, o texto nos mostra que uma conversão genuína e sincera nos leva necessariamente a desejar conhecer mais a Deus. Porque, afinal, nenhum de nós conhece completamente a Deus nesta vida. É apenas na glória que nós teremos pleno conhecimento do Senhor, quando o veremos face a face. Mas nesta vida nós devemos ter o ardente e sincero desejo de conhecer mais a palavra do Senhor. De conhecer o Deus que se revela na sua palavra. Devemos querer ouvir sobre essa palavra, devemos querer estudá-la. Como Pedro nos diz na sua primeira carta, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. É por meio desse leite racional, por meio desse ensino da palavra de Deus, é que nós somos alimentados e nutridos. Por isso a importância de sermos continuamente nutridos, para que não sejamos fracos, debilitados na fé. Se nós desprezamos o ensino da palavra de Deus, nós somos cristãos fracos, permanecemos fracos. Mas nós precisamos de uma dieta completa da palavra de Deus, para que sejamos edificados. É claro que o grande banquete da palavra de Deus que nós temos ao longo da semana é o sermão que nós temos no culto aqui. E é bem verdade que se nós, em determinado dia da nossa semana, tomarmos apenas uma refeição e essa refeição for bem reforçada, nós vamos conseguir passar o resto do dia. Mas se nós formos a qualquer nutricionista, ele vai nos indicar que nós distribuamos os nutrientes ao longo de todo o dia, para que sejamos nutridos de forma correta e completa ao longo de todo o dia. E é por isso que na vida da igreja nós não temos apenas o sermão de domingo, nós temos a escola bíblica dominical. Um momento que nós podemos nos deter mais profundamente em doutrinas que talvez sejam difíceis do nosso entendimento, doutrinas que nós não costumamos ouvir, até alguns termos técnicos, aqui no sermão. Nós temos o estudo de quarta-feira, um momento em que nós nos debruçamos mais atentamente a um texto da palavra de Deus com as suas dificuldades. Vários momentos ao longo da semana em que nós temos a oportunidade de sermos nutridos pela palavra de Deus. Porque a vida da igreja, nós vimos, é marcada pela perseverança na doutrina dos apóstolos. Mas nós vemos um outro aspecto sendo trazido aqui. Além da doutrina dos apóstolos, o texto diz que eles perseveravam na comunhão. A comunhão fazia parte da vida daqueles irmãos. Eles se devotavam em uma vida de compartilhar não apenas a sua própria vida, mas também recursos e alimentação, como nós vamos ver no restante do texto. Mas observem que o texto não diz que eles viviam em comunhão porque compartilhavam seus recursos e alimentação. É o contrário. Eles tinham a disposição de viver unidos em comunhão, o que permitia então que eles vivessem dessa forma, compartilhando bens, compartilhando recursos, compartilhando tudo aquilo que fosse necessário. Eles viviam em uma união harmoniosa entre eles, buscando o benefício mútuo. Porque quando Deus nos salva, Ele nos coloca em um corpo, para que nós cresçamos juntos, porque cada membro depende um do outro para o seu crescimento. Mas além disso, a terceira coisa na qual eles se devotavam era o partir do pão. Há certa discussão sobre o que significa esse partir do pão aqui. Alguns vão argumentar que se trata simplesmente de tomar refeições em conjunto. Mas parece que aqui, partir do pão é um termo técnico para se referir à celebração da ceia do Senhor. Porque as refeições vão ser depois enfatizadas no verso 46. De modo que aqui a ideia parece ser justamente a da participação na ceia do Senhor. Nesse sentido, irmãos, nós também devemos aprender a valorizar aqueles meios de graça que Deus nos estabeleceu. No texto anterior nós vimos que o batismo é o primeiro meio de graça, o primeiro sacramento que é estabelecido pelo nosso Senhor para o nosso ingresso na comunidade da aliança. Mas Deus também nos deu um segundo sacramento, que é o da ceia do Senhor, pela qual nós nos alimentamos continuamente do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Ainda que nós não creiamos que Cristo está fisicamente e localmente presente nos elementos da ceia, nós cremos que Ele verdadeiramente está presente quando nós celebramos esse sacramento. Nós tomamos verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo Jesus, de forma espiritual, real, sacramental. Somos edificados quando participamos da ceia do Senhor. Por isso, é um grande pecado negligenciar a ceia do Senhor. Não devemos faltar da ceia do Senhor por motivos banais. É claro que muitas vezes nós somos impedidos por força maior, mas se está dentro das nossas possibilidades, nós devemos vir à mesa do Senhor, porque é falta de respeito nós desprezarmos quando alguém nos chama para participar da sua mesa. Quanto mais quando o próprio Deus, Cristo Jesus, nos chama a participar da sua mesa. Podemos recusar esse convite? De forma alguma. Pelo contrário, devemos nos programar, nos preparar, nos examinar adequadamente para participar da ceia do Senhor. Porque ela é uma parte integrante, fundamental na vida da igreja. E o verso 42 nos dá um outro aspecto aqui. Eles também perseveravam nas orações. Nas orações.
O texto aqui não está falando simplesmente de orações individuais que nós fazemos na nossa casa. Talvez quando a gente acorda, quando a gente vai tomar alguma refeição, quando a gente vai dormir. Pela forma como Lucas utiliza os termos na língua original no qual o texto foi escrito, parece que Lucas está pensando aqui em orações específicas, orações que eram feitas de forma pública e coletiva pela igreja, como nós vamos ver em alguns outros momentos. Por exemplo, lá no verso 46, ele fala que eles perseveravam no templo, provavelmente se referindo a essas orações que eram feitas em conjunto em horários específicos do dia. O capítulo 4, a partir dos versos 23, vai falar sobre essa mesma verdade, de que eles estavam na igreja, estavam no templo, orando juntos ao Senhor. Então essas orações que são trazidas aqui, que vão aparecer em outros momentos no livro de Atos, eram parte integrante da vida do povo de Deus. Uma delas nós temos certeza que eles faziam, que era a oração que acontecia na hora nona. Observe o capítulo 3, verso 1, logo aí no texto seguinte. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A oração que era feita em uma hora específica pelos judeus e que se manteve tradicional na igreja naquele momento, porque eles entendiam a importância de orar de forma pública e coletiva. Muitas vezes nós pensamos e nos lembramos da importância que é a oração na vida dos cristãos. Nós sabemos que a oração é muito importante, devemos orar diariamente, buscar o Senhor em oração, mas não devemos apenas orar de forma individual, devemos aprender a valorizar a oração que é feita coletivamente como igreja. Não foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou orar? Ele disse que nós devemos orar ao Pai Nosso. Por quê? Porque nós devemos orar como igreja. Devemos juntos invocarmos a Deus, exaltarmos o seu nome, adorarmos ao Senhor publicamente, confessarmos publicamente o nosso pecado, intercedermos uns pelos outros diante de Deus. É por isso que na igreja, irmãos, quando nós estamos prestando culto ao Senhor, nós não pedimos que alguém ore, simplesmente. O determinado irmão vai orar por nós. Não. Nós pedimos que tal irmão nos dirija a Deus em oração, porque nós estamos orando juntos. É por isso que nós devemos priorizar, quando estamos orando na igreja, a não orar de forma individual. Senhor, eu peço. Senhor, eu te invoco, eu te exalto. Pelo contrário, devemos orar sempre de forma coletiva. Senhor, nós oramos a ti. Senhor, nós te adoramos. Nós confessamos os nossos pecados. Nós conjuntamente oramos ao Senhor, porque a igreja é fortalecida quando ela ora coletivamente. E é isso que a igreja do Senhor fazia. Eles perseveravam nas orações públicas e coletivas. Mas o texto continua, irmãos. E eu quero que os irmãos se atentem agora ao verso 44. Nós vamos observar depois o verso 43, quando nós formos observar o verso 47, porque, como eu disse, eles falam sobre a mesma verdade. Já no verso 44, Lucas retoma aquilo que ele havia falado no verso 42, como que trazendo mais informações. Então observem o verso 44 e também o 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O que ele está fazendo aqui? Ele está voltando àquela ideia da comunhão que ele já falou, mas explicando de forma mais clara, de forma mais aprofundada. Primeiro ele se refere àquele povo como aqueles que creem. A igreja do Senhor era conhecida como a comunidade dos que creem em Cristo Jesus. Daqueles que depositam sua fé em alguém, a fé em Cristo Jesus. É certo que muitos termos foram utilizados para se referir à igreja do Senhor. Eles eram chamados como aqueles do caminho, eram chamados de cristãos posteriormente, mas uma das principais marcas que identificam o povo de Deus é que ele é o povo daqueles que creem, aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Aqueles que depositam sua fé no Messias que foi humilhado, mas é exaltado, porque é justamente pela fé que eles adentram no povo de Deus e fazem parte agora desta comunidade. E aqueles que creem, o texto diz, estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui, mais uma vez, a ideia não é falar de um momento específico, talvez se referindo à reunião deles em algum momento que eles haviam combinado, mas é falar sobre a disposição contínua de viver em união. Essa era a forma como eles viviam. Eles viviam de forma unida, harmoniosa e unânime. Eles tinham um só propósito, um só pensamento. Isso que marcava a vida daquela igreja. A igreja, irmãos, como corpo, não é chamada simplesmente para reunir pessoas com ideias diferentes, cada um indo para uma direção. Muitas vezes nós pensamos assim, como se cada um tem as suas características culturais específicas, cada um veio de uma origem específica, e isso justificaria pensamentos muito divergentes dentro do povo de Deus. Não é assim que acontece. É claro que cada um vive em uma realidade, cada um tem as suas características individuais, mas na igreja nós somos chamados para algo muito maior que nos une.
A nossa fé nos une acima de qualquer coisa que pode nos separar. Por essa razão, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que aqueles irmãos deveriam completar a sua alegria de modo que pensassem a mesma coisa, tendo eles o mesmo amor, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Observem que palavras fortes ele utiliza aqui. Deviam pensar a mesma coisa, deviam ter o mesmo amor, deviam ser unidos de alma e deviam ter o mesmo sentimento. De modo que eles nada fizessem por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É de fato algo forte para nós. Abrir mão dos nossos pensamentos, das nossas ideologias, daquilo que talvez satisfaça a nossa vontade para o benefício do próximo. Mas isso que é a igreja. A igreja é um lugar em que o outro vale mais do que eu. Em que eu considero o outro superior a mim mesmo. Porque como o próprio Paulo vai continuar falando no texto, esse foi o sentimento de Cristo Jesus. Verso 5 do capítulo 2 de Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Cristo serviu. Abriu mão da sua glória por um determinado período, para que assim ele se fizesse homem, se esvaziando para servir a igreja. Servir aqueles que eram seus inimigos. E por que nós não podemos abrir mão dos nossos pensamentos para unificarmos o nosso pensamento e propósito para trazer a edificação da igreja? É assim que a igreja vivia. É assim que nós também devemos viver. Porque o texto também fala do resultado dessa união. Essa união que eles tinham de pensamento e propósito fazia com que eles vivessem tendo tudo em comum. De modo que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto àqueles que tinham necessidade. Não havia necessitados naquele momento na igreja. Por quê? Porque como eles se viam como um corpo unido, como aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, eles ajudavam uns aos outros. Eles se enxergavam à luz do propósito original de Deus para todos nós, sermos vice-regentes da sua criação. Entender que nessa criação nada é propriamente nosso, mas tudo é do Senhor. Nós somos escolhidos por Deus para sermos os seus administradores. Usarmos aquilo que Ele nos dá como boas dádivas para a glória do Senhor em primeiro lugar, mas para a edificação do povo em segundo lugar. Eles eram apenas administradores dos bens do Senhor. Por isso, eles colocavam tudo à disposição do Senhor. Os bens não eram propriamente deles, mas eram dados por Deus a serviço de algo maior. O texto aqui, irmãos, não está dizendo que eles venderam tudo assim que eles converteram, como se eles ficassem sem nada mais. Mas a ideia que Lucas está passando aqui é que o costume daqueles irmãos era, à medida que alguém tinha necessidade, eles abriam mão dos seus imóveis ou dos seus bens, seus pertences, para com o produto da venda desses recursos, eles ajudassem aqueles que tinham necessidade. Não eram propriamente as propriedades que eram divididas entre eles, como se eles vivessem em alguma forma de pré- ou proto-comunismo. Pelo contrário, eles mantinham os seus recursos, mas se eles vissem que alguém passava por necessidade, eles não hesitavam em vender para utilizar aqueles recursos para o bem do próximo. Nós observamos no texto, irmãos, que havia sempre uma disposição de ser generosos. Eles tinham esse costume de ser generosos, em primeiro lugar, porque eles reconheceram que Deus era generoso com eles. Essas expressões que aparecem aqui no verso 45, nós já vimos muito parecidas no capítulo 2, verso 3. Volte um pouco sua Bíblia aí, em Atos capítulo 2, verso 3. Observe o que o texto diz. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que o texto está mostrando para nós aqui? O texto diz que algo foi distribuído entre aqueles irmãos. Por quem? Por Deus. E o que Deus distribuiu? Qual era a coisa mais valiosa que Deus poderia dar a seu povo, senão Ele mesmo? Deus, de forma generosa, distribui o seu próprio Espírito sobre a sua igreja. Tanto é que no final do capítulo, nós já vimos isso também, o Espírito Santo é chamado de um dom de Deus. Recebereis o dom do Espírito Santo. E o que é um dom? Um dom é um presente. Deus generosamente nos concede aquilo que Ele tem de mais precioso. Ele nos deu Cristo Jesus, seu próprio Filho, e agora também nos concede o seu Espírito para habitar sobre nós. Quando nós compreendemos a magnitude da generosidade de Deus, dar recursos para nós é nada. Aquilo que Deus nos deu era o seu bem mais precioso.
Por que nós então muitas vezes insistimos em nos apegar aos bens terrenos, como se fossem de fato nossos? Não são, são do nosso Senhor. Deveriam ser usados para o benefício do seu povo. Por isso, um homem que reconhece a generosidade de Deus, necessariamente é levado a ser generoso. Esse sempre foi o propósito de Deus. Quando ele chama o seu povo do Egito, ele diz em Deuteronômio 15, verso 4, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres. Ele diz que abençoaria aquele povo para que eles distribuíssem o produto do que eles fizessem, para que não houvesse pobre. Tudo isso faz parte daquilo que nós já vimos de considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Porque se eu considero o meu próximo superior a mim, eu não vou deixar que ele passe necessidade. Eu vou usar os meus recursos para abençoá-lo. Hebreus nos diz, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar o outro superior para que eu então faça boas obras de amor em favor deles. Isso deve afetar a forma como nós vemos os nossos recursos. Deve afetar a forma como nós enxergamos os bens terrenos que o nosso Senhor nos concede. E observem, irmãos, os cristãos daquela época não eram pessoas muito abastadas. Havia sim um ou outro que tivessem mais recursos, mas a maioria dos cristãos eram pessoas simples e com poucos recursos. Mas isso não os impedia de ajudar e de serem generosos para com os outros. Pelo contrário, muitas vezes parece nas Escrituras que são justamente aqueles que têm menos que mais ajudam. Lembrem-se de quando Paulo censurou os irmãos de Corinto, que era uma igreja rica, porque eles não participaram da ajuda aos irmãos de Jerusalém, mas os irmãos da Macedônia, daquela pobre igreja na Macedônia, desejaram ardentemente participar daquela oferta. Lembre-se daquela parábola de Jesus, de uma viúva que tinha apenas uma moeda, e ela entregou tudo o que tinha, mesmo que financeiramente fosse muito menos do que os outros davam, mas era tudo que ela tinha. Ela era generosa. Aprendeu que tudo aquilo que ela possuía pertencia ao Senhor, e por isso entregou para o benefício do povo de Deus. Devemos também ser generosos, irmãos. Devemos ter um amor maior pelos outros do que pelos nossos bens. Bens que são passageiros, são transitórios, são sim dádivas de Deus que Ele nos dá, mas dá com um propósito, que os usemos para o benefício do próximo e usemos para a glória do Senhor. Por isso, irmãos, os cristãos não são chamados, nós como cristãos não somos chamados a sermos generosos apenas quando nos sobra recursos. Nós não devemos esperar que nós tenhamos recursos para separá-los para o uso da igreja. Pelo contrário, é generoso justamente aquele que dá, perdendo. A generosidade está em ajudar mesmo não tendo. Inclusive, quando nós lemos 2 Samuel capítulo 24, verso 24, nós vemos que Davi entendia dessa forma. Observem o que ele diz. O rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Quando sobra, é muito fácil nós ajudarmos. Mas nós somos chamados a sermos generosos quando nós não temos muito. Quando esse recurso talvez doa no nosso bolso. É nesses momentos que nós somos chamados a sermos generosos. Davi compreendeu isso. Eu não vou oferecer nada que não me custe. Porque se nós damos aquilo que nos sobra, nós não estamos sendo generosos. Nós só podemos ser generosos quando nós compreendemos aquilo que o Senhor fez a nós. Tudo aquilo que nós temos é prova do seu cuidado para conosco. Não merecíamos nada disso, mas ainda assim Ele nos concede. Nós simplesmente devolvemos aquilo que é do Senhor. Há muitas pessoas que talvez considerem o dízimo algo muito pesado a ser concedido. Eu vou dar 10% daquilo que eu tenho ao Senhor. Mas 10% é muito pouco se comparado àquilo que Ele nos concedeu. 10%, tendo em vista aquilo que Ele nos deu, seu próprio Filho, é muito pouco. E é pouco do que Ele requer de nós também. Ele requer de nós consagração total. Tanto é que quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, falando sobre os irmãos da Macedônia, ele diz que eles demonstraram a prova da sua generosidade, porque eles primeiro se entregaram ao Senhor, e depois se entregaram à sua obra. Verso 5, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Deus quer a nossa consagração total. Deus quer que toda a nossa vida seja dedicada a Ele. Isso inclui nós sermos generosos. Inclusive, irmãos, é muito comum nós vermos igrejas que são muito fiéis na prática dos dízimos e ofertas. Isso é bom, deve ser assim mesmo. Mas igrejas que talvez cumpram religiosamente a entrega dos dízimos, mas não são generosas a ponto de ofertar.
Dízimos e ofertas são coisas diferentes nas Escrituras. É muito possível nós sermos fiéis na entrega dos dízimos, mas não sermos generosos e ofertarmos. Mas nós somos chamados a viver como viviam aqueles irmãos naquela época, entendendo que nada é propriamente nosso, mas que nós vivemos a serviço de algo maior, a serviço do Senhor e a serviço do seu reino. E tudo aquilo que nós temos é usado, é nos dado por Deus para nós socorrermos aqueles que precisam, para nós financiarmos a expansão do Evangelho, para nós preservarmos a igreja do Senhor. E antes de nós prosseguirmos, eu queria refletir sobre mais uma questão relacionada a isso. É muito comum nós vermos igrejas que, para determinadas causas específicas, fazem algumas campanhas de arrecadação, mas que não são propriamente prescritas pela palavra de Deus. Talvez fazem cantinas para a venda de alguma coisa, pizzadas, feijoadas. Mas por que isso é errado, irmãos? Justamente porque nós, como igreja, somos chamados por Deus a sermos generosos. Quando nós somos generosos, em primeiro lugar, quando nós cumprimos com fidelidade a prática dos dízimos, e quando nós somos generosos em ofertar, nada disso é necessário. Nós não somos chamados a financiar a obra do reino de Deus tendo em vista algo em troca, porque é isso que acontece. Nós fazemos determinada coisa para vender, eu dou meu dinheiro para ajudar, mas eu recebo algo em troca, recebo um alimento, recebo algo que talvez me beneficie. Nós somos chamados a fazer o contrário, justamente dar sem ter em vista algo em troca. Dar sem querer receber nada em troca. Por isso, quando nós estamos precisando de um recurso específico, o que nós deveríamos fazer é fomentar a igreja que seja generosa, como é a ordem do Senhor em todas as Escrituras sagradas. A fé cristã nos leva a sermos generosos. Mas vamos continuar. Verso 46. O texto diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Observem a ênfase forte que há na vida em comunidade, quer seja no templo, quer seja nas casas, mas eles viviam de forma comum, em contraste com uma vida de alguém que passa simplesmente no seu lar. Eles frequentavam não apenas a casa um dos outros, mas eles frequentavam a vida uns dos outros, porque eles se viam como uma família, como um corpo, pessoas unidas por algo muito maior do que os laços naturais poderiam unir. Ao mesmo tempo, eles frequentavam o templo que se tornou um lugar importante para o povo de Deus nesse momento, um local no qual eles se reuniam e pregavam a palavra, oravam, em que os apóstolos faziam milagres. Era um momento especial no qual eles poderiam pregar o evangelho a muitas pessoas, afinal, mais de milhares de pessoas não cabiam em uma casa. 3.000 pessoas em um primeiro momento, depois 5.000. Era muita gente para caber em uma casa. Mas lá no templo, eles reuniam, para que todos eles fossem edificados juntos. Além disso, eles partiam pão de casa em casa, não apenas distribuíam os seus recursos, mas também tomavam refeições juntas, o que naquela época era muito significativo. As comunhões eram seladas por meio de refeições naquela época, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tomar uma refeição com alguém era algo muito significativo, demonstrava uma grande união entre eles, e eles viviam de forma tão unida, desfrutando de todos esses momentos de comunhão uns com os outros. E nós vemos aqui a antecipação daquilo que vai ser a marca do povo de Deus no Novo Testamento, que é a hospitalidade. Nós somos chamados a sermos hospitaleiros. Isso não significa termos a nossa casa aberta em toda parte do tempo para receber os irmãos, talvez como era costume naquela época, mas nós devemos sim ter uma disposição de abrir a nossa casa para recebermos os nossos irmãos. Não apenas o pastor que vai fazer uma visita em uma ocasião especial, mas devemos querer conviver uns com os outros. Somos chamados a desfrutar da vida uns com os outros, o que inclui as alegrias e inclui os problemas também. Devemos desejar ardentemente viver uns com os outros. Por quê? Porque isso é resultado da unidade de mente e espírito. Se nós reconhecemos que aquilo que nos une é o Evangelho de Cristo Jesus, nós vamos querer estar junto com aqueles que vivem da mesma forma e pensam da mesma forma que nós. Nós vamos querer servi-los, vamos querer acolhê-los, tudo isso fará parte da vida cristã. Mas isso vai na contramão daquilo que a nossa sociedade prega hoje. Nós vivemos em uma sociedade extremamente individualista. E cada um pensa, em primeiro lugar, nos seus próprios benefícios, pensa no seu próprio conforto, raras vezes pensa no próximo, prefere viver até mesmo a sua própria vida cristã sozinho, como se isso fosse possível. Mas a fé cristã é contracultural até mesmo nesse sentido. Nós somos chamados aí na contramão do que vive o mundo individualista, para desfrutarmos da comunhão que nós temos pelo Espírito em Cristo Jesus.
Mas eles também eram marcados pela alegria, como o texto diz, porque a alegria é resultado natural de uma vida transformada por Deus. Há muitos textos no livro de Atos que mostram isso. Pessoas que reconhecem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus e por isso vivem alegres. Uma alegria que é muito superior a qualquer tipo de felicidade terrena que nós podemos ter, porque é alegria na vida eterna. Observe o capítulo 8 do livro de Atos. Quando Filipe prega em Samaria, e diversas curas são feitas naquele momento, diversas pessoas compreendem o evangelho, são inseridas na igreja, o texto diz no verso 8 que houve grande alegria naquela cidade. Um resultado natural da conversão e do reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. A mesma coisa acontece neste capítulo, quando Filipe prega ao eunuco, lá no verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. A alegria é uma marca da vida cristã. Nós somos chamados por Deus a sermos alegres. Ao contrário também daquele hedonismo moderno que nós temos nos dias de hoje, em que nós devemos buscar a nossa felicidade pela satisfação dos nossos prazeres. Pelo contrário, a nossa alegria está no fato de sermos inseridos no povo de Deus. A nossa alegria está no fato de que nossos pecados não mais nos condenam, mas agora nós somos salvos por Cristo e inseridos na sua própria família. Por isso o Evangelho nos traz alegria. A alegria de viver na presença de Deus. A alegria de viver com os outros que também foram salvos por isso. De modo que nós possamos dizer, como disse o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um local no qual nós podemos desfrutar dessa alegria compartilhada e conjunta que nós temos como povo de Deus, salvo e remido por Cristo Jesus. Mas além da alegria, nós somos chamados também ao louvor. O verso 47 diz que eles viviam louvando a Deus. Um resultado natural daqueles que foram transformados verdadeiramente por Deus. Louvor não diz respeito apenas à música. Louvor diz respeito a nós reconhecermos as grandezas de Deus em salvar o seu povo. Nós vimos isso em Lucas 24, que logo após subir aos céus, depois de ter dito várias palavras a respeito do evangelho, aqueles discípulos, eles saíram daquele local e foram ao templo louvar ao Senhor. Porque o louvor é aquilo que é esperado de nós, quando nós reconhecemos as grandezas de Deus na nossa salvação. Mas observem, irmãos, que nós vimos nesses versículos 42, 44, 45, 46, uma grande ênfase na vida em comunidade. É muito importante nós destacarmos isso, porque a igreja do Senhor deve viver em comunidade. O autor aos Hebreus nos diz que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Apesar de ser costume de alguns deixar a congregação dos santos, mesmo que ela tenha os seus problemas, nós somos chamados a viver em união com todos aqueles que foram remidos por Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo não veio simplesmente para salvar pessoas individualmente. O Novo Testamento está cheio de referências que falam que ele veio salvar a sua igreja, veio salvar o seu corpo, a comunidade daqueles que são unidos a ele pelo Espírito Santo. Paulo também nos diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso que é a igreja. Por isso, não devemos sucumbir a essa visão individualista dos nossos dias. De pensar que nós podemos viver uma vida cristã sozinhos, como se nós, com as nossas orações em casa, com a nossa leitura bíblica em casa, nos bastássemos. Nada disso basta. Somos chamados a viver em comunidade, desfrutando de todos esses meios de graça que Deus nos concedeu. Todas essas coisas fazem parte de uma vida cristã completa. Por isso, a habitação do Espírito te leva a desfrutar da vida cristã completa. A habitação do Espírito te leva a desfrutar da vida cristã completa. Mas em segundo e último lugar, a habitação do Espírito na igreja também te leva a impactar os descrentes. Como efeito dessa vida cristã completa que nós desfrutamos pelo Espírito, nós somos chamados a impactar os descrentes. Vamos voltar ao verso 43. Observem o que o texto diz. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Qual era o efeito dessa vida cristã que esses irmãos desfrutavam? Em cada alma havia temor. Que almas? Será que eles estão se referindo aqui aos cristãos? Parece que não. Parece que, como o verso 43 parece ter paralelo com o verso 47, tudo indica que essas almas que haviam temor é justamente a alma dos descrentes.
que ao observarem a conduta daqueles cristãos eram tomadas de temor, porque eles viviam segundo a palavra de Deus. Além disso, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Para que serviam os prodígios e sinais? Por que Deus permitia que aqueles irmãos fizessem maravilhas diante daqueles homens? Para que a palavra de Deus fosse testificada àqueles que ainda não creram. O sinal era para os incrédulos, para que a palavra, a doutrina dos apóstolos pregada fosse reconhecida como palavra divina. Tanto é que nós vimos que foi isso que marcou o ministério de Cristo Jesus. Em Atos capítulo 2, nós vimos que, dentre aquelas coisas que acompanhariam os últimos tempos, estavam entre elas prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. E agora os apóstolos, capacitados pelo Espírito Santo de Cristo, produzem os mesmos milagres e sinais que serviam para que os descrentes crescem na palavra que estava sendo pregada. O foco não estava nos sinais que eram realizados. O foco também não estava nos apóstolos como aqueles que performavam esses sinais. Mas os apóstolos eram apenas meios pelos quais o Espírito Santo fazia sinais que apontavam para a palavra pregada. Mas além disso, o verso 47 diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. O que significa que aquela vida que eles viviam, de união, de comunidade, de amor, de distribuição de recursos, levava as pessoas a ter simpatia por eles. E nós vemos vários lugares nas Escrituras que falam que a nossa conduta como cristãos deve ser uma conduta exemplar e piedosa diante dos homens. No começo do ano nós expusemos a epístola a Tito aqui na igreja. E no capítulo 3 nós temos uma ênfase muito grande nessa ideia de que nós devemos viver uma boa conduta para que os de fora reconheçam o evangelho em nossa vida e sejam levados a temer ao Senhor. Nós vimos no capítulo 3 que Paulo nos diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Uma vida cristã transformada é uma vida que mostra cortesia para com todos os homens. Paulo também, escrevendo aos Romanos, diz que não devemos tornar a ninguém mal por mal. Ele diz: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A igreja é chamada a demonstrar essa conduta verdadeiramente cristã também aos que são de fora. Isso gera simpatia naqueles que estão ouvindo. Mas nem sempre é assim, nós sabemos disso. Nem sempre uma conduta exemplar diante dos homens vai nos fazer ser reconhecidos por ele, contar com a simpatia deles. Em um primeiro momento, aqui em Atos capítulo 2, eles contam com a simpatia do povo, o povo judeu. Mas nós chegamos logo no capítulo 4 e vemos o início da oposição que eles começam a sofrer. Por causa da fidelidade daqueles apóstolos na pregação da palavra de Deus, do evangelho de Cristo Jesus, os judeus os prendem e levam aos tribunais. Depois do capítulo 5 nós temos aquilo que acontece após a morte de Ananias e Safira, quando o texto diz que todos eles foram tomados de grande temor e alguns nem ousavam se aproximar da igreja. Porque a igreja tinha permanecido fiel ao Senhor e Deus havia matado Ananias e Safira de forma a discipliná-los. Nem sempre a nossa conduta, mesmo que seja boa e exemplar, vai trazer a simpatia dos homens para conosco. Mas nós somos chamados a viver assim, independentemente da reação dos homens. Em alguns momentos, a nossa conduta será um convite para que aquelas pessoas ouçam o nosso testemunho do evangelho. Em outros momentos, elas não vão querer ouvir. Vão recusar o evangelho e, consequentemente, recusar a nós, recusar a igreja do Senhor. Mas, apesar disso, somos chamados a viver de forma fiel, independentemente das situações. Por quê? Porque o texto termina: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O resultado do testemunho fiel da igreja é o crescimento. Não pelos métodos humanos. O texto não diz que os apóstolos inventaram métodos mirabolantes para conquistar as pessoas. Mas o texto diz apenas que eles viviam de forma fiel à palavra do Senhor. Viviam de forma a testificar da palavra do Senhor. Mas a conversão, quem dava, era o Senhor. À medida que a igreja era fiel à palavra do Senhor, o texto diz: acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqueles que iam sendo salvos da ira vindoura, que é dita por Pedro no texto anterior: fugi-vos, salvai-vos desta geração perversa. Aqueles que eram salvos porque invocavam o nome de Jesus. Aqueles em que o próprio Deus abria o coração, perfurava e aplicava o seu evangelho. Esses eram acrescentados dia a dia pela obra do Senhor. Por isso nós somos chamados a não confiar nos métodos humanos de crescimento. Nem sempre uma igreja fiel vai crescer.
Há momentos em que Deus preserva um pequeno grupo que permanece fiel. Há outros momentos em que Deus concede grandes números. Mas só há crescimento real quando há fidelidade. Do contrário, será apenas um enchimento. A igreja ficará inchada, sem conversões sinceras. Mas Deus, quando nós somos fiéis, aplica a sua palavra àqueles que Ele escolheu. Ele mesmo vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. De modo que o crescimento verdadeiro será resultado da fidelidade do seu povo. Por isso, a habitação do Espírito Santo na igreja te leva a impactar os descrentes, pela sua conduta e pelo seu testemunho falado. Concluindo, irmãos, nós vimos que o texto apresenta para nós qual que deve ser a agenda do povo de Deus. Nós começamos o sermão nos perguntando sobre o que é que uma igreja deve valorizar em primeiro lugar. Se deve valorizar a música, a ação social, a visitação. Coisas como essas certamente são boas, nós queremos que a igreja esteja forte em todas essas áreas. Mas a grande verdade é que muitas vezes o nosso desejo para que essas áreas cresçam é um desejo que não considera que muitas vezes nós somos deficientes nessas coisas que são básicas. Muitas vezes pecamos em fazer aquilo que é básico que Deus nos estabeleceu. O primordial, o mais importante nos é dado por Deus aqui e é isso que deve marcar a igreja do Senhor. É certo que a igreja nesse momento era uma igreja mais próxima daquilo que nós tínhamos de ideal. Mas ela não era uma igreja perfeita. No capítulo 4 eles são perseguidos. No capítulo 5 nós temos disputas internas na igreja. No capítulo 6 nós temos mais uma disputa que aparece por causa da distribuição diária dos recursos. Capítulo 15 vai mostrar outro problema para nós. Não era uma igreja perfeita. Mas Lucas mostra que isso não impediu que aquela igreja vivesse em obediência ao Senhor de forma fiel. E Deus então fazia com que a igreja crescesse. A despeito das perseguições. A despeito muitas vezes da infidelidade de alguns dos seus membros, como Ananias e Safira, aqueles que permaneciam fiéis eram usados por Deus para o testemunho do Evangelho e aqueles que eram eleitos eram convertidos e trazidos para o povo de Deus. Muitas vezes nós somos chamados ou temos a tentação de adotarmos os métodos mundanos para que a igreja cresça. Muitas vezes nós queremos achar meios para que a igreja cresça, mas que não são propriamente prescritos na palavra do Senhor. Mas Deus já nos revelou claramente o que Ele quer de nós, como sua igreja. E muitas vezes nós pecamos nesse básico, como eu disse. Muitas vezes nós desprezamos o ensino fiel da palavra de Deus. Muitas vezes nós não valorizamos os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Muitas vezes nós não nos esforçamos para preservar o vínculo da união e comunhão que temos uns com os outros. Muitas vezes não oramos, nem de forma privada, nem de forma pública. Muitas vezes nós não somos generosos. Muitas vezes nós não assistimos aqueles que necessitam. Muitas vezes nós não somos testemunhas fiéis do Senhor, nem com a nossa conduta, nem com o nosso falar. Mas é para essas coisas que Deus nos chama. São essas as coisas que nós como igreja deveremos valorizar, para que vivamos assim de forma fiel. E o crescimento será consequência, se essa for a vontade do Senhor. Deus tem o compromisso de fazer com que a sua igreja cresça apenas quando ela é fiel. Se nós não formos fiéis nessas coisas, Deus não tem compromisso nenhum em fazê-la crescer. Mas quando nós somos fiéis, aqueles que são eleitos são chamados por Deus pelo nosso testemunho e fazem parte da igreja do Senhor. Lembremos, a igreja do Senhor não é uma igreja, não é um local no qual nós colocamos as nossas prioridades em primeiro lugar. Nós colocamos as prioridades de Deus. E os resultados chegarão de acordo com a vontade de Deus, se assim lhe aprouver. Mas o que então Lucas nos ensina com essas palavras? Quais são os efeitos da habitação do Espírito na sua igreja? O texto nos diz que a habitação do Espírito na igreja te leva a desfrutar da vida cristã completa. Uma vida cristã que envolve o ensino da palavra de Deus, envolve a comunhão com os irmãos, envolve a participação na ceia do Senhor, orações públicas, unidade, provisão, alegria e louvor ao Senhor. Mas além de desfrutar da vida cristã completa, o Espírito Santo te leva a impactar os descrentes, a viver uma vida com uma conduta exemplar e testemunhar com a sua boca do Evangelho de Cristo Jesus.